Então, pessoal, falando de triângulos retângulos, existe uma relação muito importante associada a esse tipo de triângulo que se chama Teorema de Pitágoras. E esse teorema vai relacionar as medidas dos três lados desse tipo de triângulo. E esse teorema de Pitágoras vai me dizer o seguinte, olha, se eu chamar de a medida da minha hipotenusa e de B e C as medidas dos meus catetos, eu vou poder dizer que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, ou seja, a medida da minha hipotenusa ao quadrado vai ser exatamente igual à soma dos quadrados das medidas dos meus dois catetos. É isso que diz o Teorema de Pitágoras. E, reforçando, eu só posso usar o Teorema de Pitágoras para triângulos retângulos. Então, eu só posso usar esse teorema para triângulos que possuem um ângulo de 90 graus, ok? Aí, vamos ver na prática como eu posso usar o Teorema de Pitágoras. Professora, para que o Teorema de Pitágoras serve na prática? Bem, ele vai servir, no geral, para quando eu tiver a medida de dois lados de um triângulo retângulo e eu quiser descobrir a medida do terceiro lado, ok? Aí vamos lá mostrar como isso funciona na prática. Vamos pensar nesse primeiro triângulo aqui. Eu tenho a medida de dois lados e eu quero descobrir o valor de x, que nesse caso é a medida do meu terceiro lado. Aí como é que eu vou fazer? Primeiro, eu vou pensar em quem é a hipotenusa e quem são os catetos do meu triângulo. Bem, a hipotenusa é o lado oposto ao meu ângulo de 90 graus. O meu ângulo de 90 graus é esse daqui. E o lado oposto, nesse caso aqui, é o lado cuja medida é exatamente igual a x. Então, reescrevendo aqui o meu teorema de Pitágoras, eu vou ter aqui que x ao quadrado é igual a quem seria b? Bem, b pode ser qualquer um dos dois catetos. Eu vou dizer aqui que b é esse lado cuja medida é 3 metros. Então, eu vou ter no lugar de b, 3. E no lugar de c vai ser o meu outro cateto, cuja medida é exatamente igual a 4. Então, eu vou ter, substituindo os valores do problema no meu teorema, que x ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Aí, quem seria 3 ao quadrado? Bem, 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9. E quem seria 4 ao quadrado? Bem, 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que é 16. Somando, eu vou ter 9 mais 16, 25. Aí, eu vou ter x ao quadrado igual a 25. Aí, lembrando, para descobrir o valor de x, eu preciso isolar o x de um dos dois lados da equação. O x não está 100% isolado, porque ele tem esse expoente 2. Então, o que eu tenho que fazer é passar esse expoente para o outro lado. Aí, passando o expoente para o outro lado, ele vai com a operação inversa. Se aqui eu tenho a potenciação, ele vai em forma de raiz. Então, eu vou ter x igual a raiz de 25. E quem vai ser o índice dessa raiz? Bem, vai ser meu expoente. Como o expoente é 2, o índice da raiz vai ser 2. Então, aqui eu vou ter raiz quadrada de 25. E eu sei que isso vai ser exatamente igual a 5, tá? Vamos para o meu segundo exemplo aqui. Mais uma vez, como eu fiz no caso da verificação da medida dos ângulos desconhecidos, usando o teorema que envolve a soma das medidas dos ângulos de um triângulo, eu só vou resolver 2 exemplos, tá, pessoal? Porque esses outros exemplos que faltam estão resolvidos na anotação de vocês. Então, deixa eu resolver esse daqui, na verdade, que é um pouquinho mais difícil. Aí, vamos lá. Primeiro, vamos identificar quem é a hipotenusa e quem são os catetos. Bem, a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto. Então, a hipotenusa é esse lado aqui, já que esse aqui é o ângulo reto. Então, reescrevendo aqui o teorema de Pitágoras, quem vai ser A? Bem, A é a medida da hipotenusa, que no caso aqui é 13. Então, eu vou ter 13 elevado a 2 igual, quem vai ser B? Bem, B vai ser
um dos meus catetos. Vamos dizer aqui que B vai ser esse cateto cuja medida é exatamente igual a x. Então, aqui eu vou ter x no lugar de B, mais, e quem é C? Bem, a medida do meu cateto que sobrou é 5. Então, no lugar de C, eu vou colocar 5. Então, aqui eu vou ter 13 elevado a 2, que é 169. Isso aqui vai ser igual a x ao quadrado, mais 5 elevado a 2, 25. Aí, vamos deixar o x isolado de um lado da equação. Então, passando esse 25 que está somando para o outro lado, ele vai com a operação inversa, que no caso é a subtração. Então, vai ficar 169 menos 25 igual a x ao quadrado. 169 menos 25 é 144. Isso aqui vai ser igual a x ao quadrado. Agora, passando esse expoente para o outro lado, ele vai em forma de raiz. Então, eu vou ter x igual a raiz quadrada de 144. E aqui eu vou ter que x é 12. Então, a medida da hipotenusa aqui é exatamente igual a 12 centímetros, tá? Então, é isso, pessoal.